Estamos de volta ao vivo com o Tati Notícias, pelo Grupo Tati de Comunicação, pela multiplataforma. Hoje, um grupo de vereadores foi acompanhar o serviço de tapa-buracos de Ribeirão Preto para apurar possíveis irregularidades. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto instaurou comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades no serviço de tapa-buracos durante reposição asfáltica. Os vereadores que integram a comissão foram até a base da infraestrutura para acompanhar a saída de alguns caminhões até o local de reparo. Bom, nós já chegamos aqui, já mapeamos que existem coisas erradas, né? Primeiro que não existe um cronograma, ninguém sabe para onde essas equipes vão, não existe um planejamento disso antes. Nós chegamos aqui, estamos aqui desde 10 para as 8 da manhã esperando, algumas equipes já saíram, mas sem um cronograma. Então, começa errado, o processo já começa errado. Outra coisa, né? A gente verifica hoje a prefeitura que tinha 4 equipes de tapa-buracos, equipes próprias, fazendo o trabalho, fazendo errado, jogando dinheiro fora, porque jogar aquela massa do jeito que joga, sem compactação, sem os devidos cuidados, sem seguir as normas técnicas, aquilo é jogar dinheiro fora. Apesar disso, né, nós precisamos dessas equipes próprias também. Porém, das 4 equipes que existiam próprias, apenas 2 estão nas ruas trabalhando. 2 foram retiradas para treinamento. Uma das coisas que a gente já tinha apontado na CPI, que não havia treinamento dessas equipes, né? Isso era feito sem treinamento nenhum. Uma outra coisa, agora 2 equipes novas são contratadas. Essas equipes, segundo as informações, estão seguindo, e hoje a gente vai averiguar justamente isso, estão seguindo as normas técnicas, porém, de forma errada, porque às vezes ela encontra um buraco do lado do buraco que foi feito e não repara aquele buraco, repara só um, deixando um outro aberto, o que vai ocasionar infiltração, entre outras coisas, e o problema vai persistir. Acompanhando essa diligência aí, para ver como está sendo o serviço de tapa-buraco aqui em Ribeirão Preto. A gente tem feito esse trabalho aí de fazer essas diligências e fazer para a gente acompanhar, porque Ribeirão Preto é um caos hoje nos buracos. Desde o início do nosso mandato, a gente já acompanha o tapa-buraco, a gente vê que está desorganizado, né, o serviço de tapa-buraco. Então eles não têm um cronograma, se eles tampam um buraco aqui num quarteirão, no outro quarteirão eles vezes sem tampar, então já está na hora mesmo da CPI tá fazendo essa investigação aí. O que a gente vê é o cronograma, acaba se contradizendo o que o secretário disse na oitiva da CPI. Ele disse que primeiro é verificado o buraco para sim fornecer a massa asfáltica e aí sim tapar o buraco. O que a gente vê é que o caminhão sai aleatoriamente, parecendo filme. Siga aquele caminhão, porque a gente teve que seguir o caminhão porque não conseguimos até agora o cronograma de onde esse caminhão vai. Os vereadores percorreram vários pontos onde as equipes realizam a operação tapa-buracos, entre eles na Avenida Bananal. Até a conclusão da CPI, os parlamentares seguem acompanhando todo o processo. A gente recebe aqui no estúdio para falar sobre esse trabalho aí do tapa-buracos o vereador Alessandro Maraca e também o especialista em gestão pública Matheus Delbon. Vereador Maraca, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente no estúdio. Sua nota, se tivesse que dar uma nota aí por esse tipo de serviço, qual seria? Minha nota para esse tipo de serviço seria 0, né? Tá tudo errado, Janeiro. A gente acompanha vários erros, vários equívocos aí, desde a falta de um cronograma, não tem uma transparência de onde esse trabalho vai ser realizado, quem quer fiscalizar não consegue saber onde está acontecendo e nem planejamento de trânsito, porque se vocês perceberem ali na Barão do Bananal, o trânsito passando quase que por cima das pessoas fazendo tapa-buracos ali, porque não tem intervenção da Transerp, não tem nada. Bom, ali nós mostramos um tapa-buracos que é feito pela própria equipe da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. E que é esse que a gente tem combatido desde sempre, porque nós estamos jogando dinheiro fora. Jogar aquele material sem fazer o recorte, sem usar a tinta liga, sem seguir as normas técnicas, sem fazer a compactação correta, é jogar dinheiro fora. Isso a gente tem feito há muito tempo aqui em Ribeirão Preto. E depois das críticas que nós fizemos, e depois da própria, do próprio secretário de governo, aliás, secretário da infraestrutura, dizer que a infraestrutura não tem material suficiente, não tem equipamento suficiente para fazer o tapa-buracos
seguindo as normas técnicas, ele foi dispensado, ele foi mandado embora. Talvez ele tenha sido mandado embora por falar a verdade. E é isso que a gente tem combatido, né, na prefeitura. Bom, saindo de lá, nós fomos para um outro tapa-buracos, Jarney. É um outro tapa-buracos, ali era na Barão do Bananal, esquina com a José Gomes, com a Avenida José Gomes ali na Lagoinha. Nós fomos para um tapa-buraco na Via Norte. Nós atravessamos a cidade, fomos até a Via Norte, esquina com a rua Orumilá, onde estava acontecendo um outro tapa-buraco, sentido bairro Centro. Quando a gente chega no local, que nós tínhamos a informação de que era uma empresa terceirizada, ou seja, uma empresa que foi contratada por R$ 3.234, R$ 3.234 para fazer o recapeamento, aquele com recorte, com tapa-buracos, tudo certinho. A hora que nós chegamos lá, para nossa surpresa, a empresa estava fazendo sem usar o recorte. Estava jogando material por cima, não estava utilizando as normas técnicas que nós cobramos tanto. E depois que nós fizemos isso, acho que eles assustaram e começaram imediatamente a fazer o recorte. A gente tem algumas imagens que foram mostradas. Eu vou pedir até para o nosso diretor de TV, o João, volta aquelas imagens, por favor, do VT. Logo no comecinho, sendo feito um recorte ideal. O que tem que ser feito né, o recorte, retirar aquele asfalto velho, fazer a limpeza, aplicar a tinta liga, né, aplicar uma cola ali que vai dar resistência entre o novo CBUQ com o antigo. Geralmente, ou normalmente é praticado nas ruas de Ribeirão esse recorte. Então vamos lá. Essa daí é a certa. Essa aí já é a certa. É a finalização do trabalho certo, né? Tá. É que depois está feio assim, porque depois eles precisam de fazer a limpeza, porque o resíduo está todo ali do lado. Todo o resíduo que foi depois retirado. é feita a compactação. Isso aí, fez o recorte e agora ele está jogando o que a gente chama de tinta liga ali. Essa tinta liga é uma cola. Ok. Ela vai dar a liga entre o material, o CBUQ, né, e a base que está ali. Aí é o recorte. Aí é o recorte. O buraco está ali, eles estão recortando. Essa é a maneira certa de fazer. Nós só invertemos a ordem. Exatamente. Foi essa daí, depois foi regressivamente. Exatamente. Olha lá, estão limpando. É isso que tem que ser feito, né? Está invertido, mas termina aí. E depois vem a compactação. A compactação. Eu daria até uma nota melhor para esse trabalho. Só que ele é raro aqui, não é sempre que faz. Começaram a fazer porque viram a gente chegando ali. Mas mesmo assim ainda tem falhas, Jarney. Professor Matheus Delbon, o senhor que é especialista em gestão pública e vendo essas imagens, sabendo que o nosso orçamento de Ribeirão é de 3 bilhões e 200 milhões. 200 milhões, o meu assessor para assuntos de verbas. Vendo tudo isso, professor, o senhor conhece bastante de gestão pública e conhece quase que o Brasil todo. Fica impressionado com essas imagens? Não, é impressionante, porque no caso de Ribeirão Preto, a questão dos buracos é cíclico, não é algo que começou recentemente, não é um problema pontual. Então, isso demonstra uma clara falta de planejamento que já vem de longa data. Então, nós não podemos nem culpar A ou B, e sim nós temos uma culpa no geral. O que acontece em Ribeirão Preto é que uma falta de planejamento da zeladoria municipal para que, por exemplo, não é para ser feita a operação tapa-buraco na época de chuva. Então, essa constatação das pequenas fissuras, essa avaliação asfáltica, deveria ser feita após a época de chuva, para você tampar as fissuras para que nem sequer haja buraco. Que quem viaja pelo estado de São Paulo vê que esse é o trabalho que as operadoras de rodovia fazem. Você vai ver na época de seca, quando eles estão fazendo a maior parte das obras, porque tem o problema específico que a gente viu da má colocação da massa asfáltica, da utilização da técnica inadequada, mas estamos num período inadequado também. Por melhor que seja o trabalho deles, se chover nesse momento ali, perderia todo o trabalho e também perderia. Então, assim, o que falta em Ribeirão é uma análise da massa asfáltica de toda a cidade, um monitoramento das pequenas fissuras, para que se faça um planejamento efetivo da zeladoria das vias públicas. Professor, nesse caso, vamos dividir a coisa aqui. Nós precisamos de um síndico. Alguém que faça o papel do manager city, né? Aquele que vai lá e fala, isso aqui assim, pode ser, essa época é apropriada, essa época não, coisa e tal. E precisamos de um prefeito para pensar a cidade politicamente, para que pensar Ribeirão Preto para daqui 50, 70 anos, que seria o estadista. O que nós temos hoje? Eu acho que nós temos uma questão muito imediata, né? Se busca resolver, os problemas são grandes, imediatos, e embora Ribeirão não tenha grandes problemas a longo prazo, como se você pegar uma cidade do norte do Brasil, que você tem, vamos supor, pegar na região amazônica, você tem regiões de garimpo, nascimento com sífilis, então nós não temos, graças a Deus, esses problemas.
mas precisa ter um planejamento separado da política. Pensar o que se quer Ribeirão Preto para aqui 50 anos é essencial. Nós somos uma central de serviço, nós somos uma região metropolitana nova, e o que nós queremos? Enquanto a gente vê a prefeitura muito ocupada desses assuntos, que isso não envolve política. Independente se o partido é de esquerda, de direita, de centro, A ou B, manutenção de via, manutenção de via. Não tem viés ideológico. Então, isso depende até da vontade eleitoral da população. Qualquer partido político que venha assumir Ribeirão Preto tem que fazer a conservação da cidade. Né? Nós vamos ter um debate ideológico contra outros assuntos. Né? Como que nós vamos fazer política de desenvolvimento? Isso sim tem política envolvida. Mas essas questões são técnicas. Então, nem precisa ter... Eu falo assim, deveria ter equipes profissionais no quadro da prefeitura, independente de governo. Comprometidos com a cidade. Comprometidos com a cidade. Exatamente. Porque esses problemas independem de ideologia política, independem de governo. Deixa eu trazer aqui para o vereador Maraca. Vereador, esse assunto já tem sido acompanhado pela Câmara Municipal, pelos senhores vereadores, já há algum tempo. Ele voltou à tona agora por conta do pedido isso é uma pergunta agora. Por conta do pedido da Prefeitura de contratar uma empresa por 2 milhões de reais, se eu estiver errado, o senhor me corrija. 3 milhões 234. 3 milhões... Ah, não, desculpa, agora você está falando de uma empresa para fazer a constatação. Consultoria da asfalto. Consultoria. 2 milhões de reais. Mas vocês já têm acompanhado há algum tempo isso. Sim. Não é de agora, não é hoje que foi descoberto isso e que está sendo acompanhado pelos senhores. É isso, são dois fatos diferentes, né? Um registro de preço no valor de 3 milhões 200 e poucos mil que são aplicados na operação tapa-buracos. Esse registro de preço tem validade de 6 meses. E o outro seriam esses 2 milhões, né, para contratação de 2 empresas. Uma assessoria. Uma para fazer a análise do tapa-buracos e outra para fazer a análise do recapeamento, que também é feito na cidade. Lógico que nós precisamos de analisar, fiscalizar e ver a qualidade do que é feito. Só que nós temos profissionais na prefeitura que poderiam fazer isso. Esses 2 milhões poderiam estar sendo investidos na recuperação asfáltica, né? E não na contratação de profissionais que poderiam estar dentro do quadro de profissionais da prefeitura, onde nós temos essas pessoas. Aliás, até algum tempo atrás, nós tínhamos um laboratório de asfalto funcionando na prefeitura. O grande problema é o seguinte, nós precisamos, mais uma vez o professor falou bem, planejar a cidade. Esse tipo de ação deveria ser feito e proposto na cidade em outro momento, assim como a limpeza dos bueiros, né, que não é feita e, mais uma vez, lembrando do problema cíclico, né? Os bueiros entupidos acumulam água, a água ali é um veneno para o asfalto e nós vamos continuar tendo mais problemas de asfalto aqui. Tome nota, ou sua assessoria tomando nota. Pessoal mandando um recado aqui para a gente no Facebook do Grupo Tati. A Juliana Rita Ribas, inclusive participou semana passada do Tati Esportes, não é isso, Jorge? Jorge está aqui, daqui a pouco vai falar com a gente também. No Quintino 2, de frente à UPA, que está fechada, tem 2 cavaletes desde dezembro. Eles só trocam os cavaletes e não serão as crateras. Eles estão esperando morrer alguém, denuncia a Juliana. Só para fazer um comentário, a UPA era para ter sido entregue em 2015, até hoje nada. E agora, em frente a essa UPA, tem esses 2 cavaletes desde antes do Natal, desde dezembro esses cavaletes estão lá. Parece que é muito mais fácil manter esses cavaletes, são quebrados constantemente. Eles vão lá, trocam os cavaletes, mas não tampam. Vereador, mais um recado aqui. O Domingues, também via Facebook, diz o seguinte: José Abud Bitar, do Florestan Fernandes, parece a superfície da Lua. E sem iluminação pública também fica um registro aqui. Florestan Fernandes, Ribeirão Verde, o Complexo Ribeirão Verde está sofrendo demais com asfalto. Só vou fazer um aviso, né? Se a gente for ouvir todo mundo aqui, nós vamos ficar até amanhã, porque realmente Ribeirão Preto está destruída no que diz respeito às zeladorias. Nossos ouvintes e telespectadores podem mandar sua mensagem para o 99211-2125. Professor Matheus Delbon, é preciso uma assessoria para ver que o nosso asfalto está ruim? Não, e eu até discordo desse tipo de contratação, porque é algo que... Assessoria, prestação para serviços pontuais. Eu acho que talvez, pela calamidade, possa se justificar uma assessoria. Mas uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, um polo regional no estado de São Paulo, não ter um setor que é capaz de, por si só, identificar e manter a conservação do asfalto... tem alguma coisa errada. Isso tem que estar dentro da máquina pública. Nós temos uma máquina pública grande, um quadro de funcionário que Ribeirão Preto está sempre beirando a lei de responsabilidade fiscal. Concursos universitários de engenharia absolutamente competentes então, assim, nós temos na cidade. E nós vamos ter sempre o problema de asfalto. Então, assim, eu acho que talvez a assessoria, se não tem, é remendo. É remendo. Esse serviço tem que ser contínuo, tem que estar dentro da estrutura da Transerp.
né, você ter uma estrutura de manutenção de via, ou na Secretaria de Obras, aí, infraestrutura, como você vai organizar, mas esse é um serviço que sempre vai existir em Ribeirão Preto, independente de política pública qualquer. Perfeito. Ok, muito obrigado, professor Matheus Delbon, pela presença, vereador Maraca também, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. A gente vai continuar de olho nessa situação, sem dúvida nenhuma.